Olá, boa noite, mais uma live hoje. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Então, bora lá para mais uma live. Tem uma convidada também que é muito especial. É uma grande amiga minha, se formou comigo. Então, a gente tem um papo bem legal aqui, bem interessante também, para a gente estar abordando alguns pontos de vista. Então, embora a gente tenha a mesma formação praticamente, mas ela é especialista em relacionamento de casal. Então, por isso que eu a convidei para estar dando o seu ponto de vista, como que ela pode contribuir aí com a gente. Então, todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Ó, a Má já chegou, Maria do Carmo. Vamos só dar mais um tempinho para a galera ir entrando. Então, enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema de hoje, tá? Então, é relacionamento. Só um minutinho, que eu tô digitando o tema para fixar aqui. Relacionamento saudável entre os pais. Como isso impacta o equilíbrio emocional dos nossos filhos, né? Isso é muito importante, a gente estar sempre atento, né? Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem percebe, quando viu já foi, já deu, impacto emocional dos filhos. Então vamos lá, agora deixa eu só fixar. Tá? Ok, aí. Deu, tá certo? Não digitei nada errado. Relacionamento saudável entre os pais, como isso impacta o equilíbrio emocional dos filhos. Isso mesmo, esse é o nosso tema de hoje. Olá, Cristina. Cristina, seja muito bem-vinda. Não consigo falar esse nome. Oi, voltei. Deu pausado aqui o vídeo, mas tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Oi, eu estou no ar. Vocês estão me ouvindo? Bom, deixa eu já adicionar. Já adicionei. Maria do Carmo, você viu? Aê! Nossa, aí, bem-vinda, Má. Para mim deu pausa aqui no vídeo, tá tudo bem aí para você a conexão? Tudo ok, tá tô tudo okay? ouvindo Tá muito bem você. Tá tudo tranquilo. Então. Agora sim. Que bom. Mas seja muito bem-vinda. Eu só coloquei o tema aqui, não entrei na introdução ainda, tá? Porque eu fiquei assustada agora com a internet, porque para mim deu vídeo pausado. Aí eu não sabia se eu estava no ar ou não, se as pessoas estavam me ouvindo ou não. Falei, e agora? Nunca aconteceu isso comigo, pelo menos não. Eu já vi acontecer com outras pessoas, mas não comigo. Aí a gente fica meio desnorteada, né? Tipo, opa, e agora? O que eu faço? Eu vou, falo, não falo? Mas tá tudo em ordem. É que as pessoas estejam nos ouvindo muito bem. Isso é verdade. Má, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que primeiro você se apresentasse aí para a galera, para eles conhecerem um pouquinho sobre você, sobre o trabalho. E aí depois a gente já entra no tema, tá bom? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Maria do Carmo da Silva Muti. As pessoas me chamam muito de Carminha, né? Assim, então, meus clientes, Carminha, Carminha, então, tudo bem, Maria do Carmo ou Carminha, a gente está aqui bem próximo e a gente vai falar hoje sobre uma coisa bem bacana. Eu sou especialista, né? Eu sou coach, como a Márcia, nós nos encontramos, nos formamos juntas, e eu sou coach. Também, agora, eu sou especialista em casais e relacionamento. As pessoas às vezes não escutaram falar ainda coach de casal e relacionamento? Sim, né? Não tem terapia de casal? Então tem coach de casal, que é um processo que a gente faz para que os casais ou a pessoa se reconheça, se encontre, tenha um autoconhecimento para poder ter uma relação saudável com o seu par. Além de coach de casal e relacionamento, eu sou especialista em comportamento infanto-juvenil.
E eu venho trabalhando nessa área que eu amo de paixão, e o meu grande foco, o meu grande objetivo é possibilitar às pessoas a reconexão com elas, né? E, consequentemente, gente, com os seus pares. Porque é isso que acontece, né, Márcia? É verdade. Principalmente assim, e o quanto isso afeta, né? Quando dos filhos, por isso que a gente discutiu isso antes, você trouxe essa ideia, né, de estar olhando para a gente estar abordando o relacionamento saudável, quanto isso impacta positivamente nos nossos filhos. Porém, se a gente não olhar para dentro da gente, do nosso relacionamento, independente, só deixando bem claro aqui, né? Eu acabo chamando ela, falou, pode chamar de Carminha, mas eu sempre chamei de Má, de Maria do Carmo, então se sair um Má aí, é Má. E o quanto isso afeta positivamente. Porém, só que a gente precisa olhar, né, dentro da gente, para a gente ver, assim, de repente a gente faz coisas que a gente não percebe, a gente nem se dá conta, né, de como que algo pode afetar negativamente, e isso leva para o resto da vida. Então, quando a gente discutiu sobre esse tema, então a gente vai estar abordando os dois lados, né, o quanto afeta negativamente e o quanto afeta positivamente, que é o que a gente quer trazer a sementinha aí, né, Má? Para as pessoas, para plantarmos essa sementinha positiva. E, de repente, do relacionamento que você esteja hoje, se está de uma forma que você não deseja, que não está legal, que você já identificou algumas coisas, então, um dos motivos aí que eu pedi para a Mavi falar sobre esse tema para a gente, para dar as dicas, né, de como pode sair dessa situação, como que você pode analisar outras por um outro ponto de vista, e aí a gente contribuir de alguma forma aí para que a sua família seja unida, se conectem novamente, como a Má disse, se conectem novamente, e aí em prol principalmente dos filhos, que eles vão sim levar isso para o resto da vida, negativo ou positivamente, Isso então que mesmo, levem ao gente. positivo. A Né, Márcia Má? falou certinho, né? A nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com a pessoa com quem a gente está no momento se relacionando, vai impactar diretamente na educação dos nossos filhos. E, claro, se eu estou falando de crianças pequenas, da primeira infância, vai impactar muito, porque elas estão naquele momento que elas são pura emoção. Então, se eu não estou bem no meu relacionamento, eu vou impactar essa questão, essa emoção, né? Essa inteligência emocional dessa criança. E vai afetar sim. E dependendo de como for, se não tiver muito legal, vou falar um pouquinho já já aqui para vocês, vai ser negativo para essa criança pequena. Para o adolescente, também impacta, porque o adolescente tem uma maneira diferente de se comunicar, né, gente? E é importante a gente se conhecer para poder ter um diálogo saudável, um diálogo assertivo, e a gente chama isso de uma comunicação assertiva, afetiva, uma comunicação em que eu tenho bastante clareza, eu dei bastante clareza e consiga comunicar o que realmente eu quero. Mas para eu comunicar o que eu quero, eu preciso ter uma escuta genuína. Eu preciso saber ouvir. E nos relacionamentos, quando impacta negativamente para a criança e para o adolescente, é que de repente nós não estamos escutando essas crianças, porque o que está mais latente é o nosso relacionamento. Faz sentido para vocês? Olha, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, eu gostaria que vocês colocassem perguntas para eu poder também ajudá-los a dar um direcionamento, né, Márcia? Acho que ajuda também qualquer coisa. Podem comunicar aí. É verdade. Isso. Aproveitar o momento, né, para trazer clareza, quanto mais melhor. Né? Então, vai colocando as suas dificuldades aí, alguns pontos, e na medida do possível a gente vai relatando. Se dependendo do caso, se não der tempo, aí pode chamar tanto eu quanto a Má pelo direct, que a gente vai dar um suporte, tá bom? Má, você disse uma coisa que me fez lembrar assim, a importância de a gente exercer o nosso papel,
né? Uhum. Como pai, como mãe, principalmente, porque nós somos os exemplos, né? Então, eu vejo que tem muitos adultos, por exemplo, que olha e fala assim para a criança ou para o adolescente, né? É praticamente aquela coisa, tipo, Isso. faço o que eu digo, mas Uhum. não faço o que eu faço, sabe? Mas só que são os exemplos que a gente aprende, que a criança e o adolescente aprende com os Isso. mais velhos, com os adultos, né? Então, isso, a gente, mais uma vez, para a gente olhar para dentro da gente e analisar, sem mimimi, sabe? De tipo assim, ah, mas eu não faço isso. Gente, a gente sabe da verdade. A gente sabe quando a gente faz Isso. e quando realmente não faz. Então, aceitar, se aceitar e procurar como eu posso melhorar dessa forma. Entendeu? O que isso está impactando no meu filho. Então, trazer essa clareza, tá? Para dentro de você. E aí, quando eu digo assumir os papéis, né, no sentido assim de pai ou mãe, mas assim, eu vejo muitos casais que ou utilizam o filho no meio da briga, sabe, tipo, né, tipo, o seu pai é isso, a sua mãe é isso, fica colocando, independente se o casal seja um casal de fato, eles moram juntos, Uhum. ou já são pais separados, né? Independente disso. Então, quando a gente fala pai e mãe aqui, pais, é independente da situação, se está casado Uhum. ou não com a pessoa, tá? Então, assim, quando eu queria, só para a gente abordar melhor esse lado, assumir o seu papel, sabe? Não ficar só preso nas suas dores, olhar para outra pessoa, que seja o pai ou a mãe do seu filho, com algo assim vingativo, sabe? Tipo, não deu certo, ou o nosso casamento não está dando certo, e ficar um atacando o outro e envolver os filhos, como se eles tivessem que escolher um lado a defender. Isso é o que mais É. impacta negativamente Isso na mesmo, criança e no Márcia. adolescente. E eu vou um pouco antes disso, né? Da gente exercer essa questão dos Tá. papéis. Vamos pensar no nosso papel, já que a gente está falando de relacionamento e relacionamento que impacta os filhos. Eu vou falar o seguinte para vocês: que papéis vocês estão exercendo nesse relacionamento a dois? Porque às vezes, né, antes da gente falar dos filhos, que é um segundo plano, então, qual o papel que você está exercendo para o seu marido? Uhum. Você é a esposa dele ou você é a mãe dele? Ou você é a irmã ou a melhor amiga dele? Que papel você está exercendo nessa relação a dois com a sua esposa? Você é a mãe dela? Você é o companheiro, o mais amigo dela? Você é um irmão para ela? Ou você de fato é o esposo e exerce o seu papel como esposo, e você de fato é esposa e exerce o papel como esposa? O que acontece, gente, é que nós reproduzimos papéis. Nós reproduzimos o que nós aprendemos na nossa infância. Nós reproduzimos crenças, nós reproduzimos valores. Então, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de educação de filhos, nós estamos falando aqui do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, eu não faço nada de diferente. Eu não me transformo. E não me transformando, eu não consigo transformar o meio que eu estou inserido e nada do que eu faço vai impactar positivamente. Porque eu não posso esperar pelo outro a mudança que tem que ser minha. O outro não muda. Então, pensando num relacionamento que vai impactar, como é o seu relacionamento? Você assume a sua autorresponsabilidade ou não? Você direciona para terceiros, ou seja, isso aqui é da sua responsabilidade, esposa ou esposo, ou é do meu filho, né? Então, que papel você exerce neste relacionamento a dois? E que papel você exerce no relacionamento familiar? Você é paizão, você é um pai, você é uma mãe, ou você é uma amiga, ou você é um amigo, né? Tem muitas coisas aí. Mas tudo isso que vocês vivem é uma reprodução, na sua grande maioria, do que nós somos, do que nós somos construídos. Só que é lá atrás, só Como que se foi fosse lá uma atrás, nós estamos em transferência, né? outro contexto.
pensa agora, nesse momento da pandemia, como eu lido com os meus filhos em casa. Como vocês fazem, né? Então, a autorresponsabilidade é um ponto essencial no relacionamento a dois. Que papel que te cabe, né? Que cabe a você fazer nessa relação? O seu papel de esposo e o seu papel de pai, ok? O seu papel de mãe e o seu papel de esposa. Você faz isso? Ou você é a mãezona? Ou você é a amiga que passa a mão na cabeça dos filhos e diz, beleza, deixa comigo, tá tudo certo. Pode deixar que eu faço. Não, tá tranquilo. Ou você usa da sua autoridade com autoritarismo. É muito diferente, né? Tem diferença. Bem diferente. O que eu ouço falando de autorresponsabilidade é uma das frases, né, que é típica de quem está querendo fugir da sua responsabilidade, que seja pai ou mãe. O filho vem falar, ou apronta alguma coisa, ou vem pedir alguma coisa, e fala, vai lá, fala com sua mãe, fala com seu pai. Né? Ou seja, tipo, já está se livrando, tipo, não quero resolver esse assunto. Sensacional isso. É uma das frases. Sensacional. Vai lá, resolve com um, resolve com a sua mãe, resolve com o seu pai. Então já demonstra que o casal não dialoga, o casal não conversa, né? Porque quando se conversa, a gente vai falar assim, olha, quando você disser sim, é sim. Quando você disser não, é não. Tanto para um quanto para outro. Isso aconteceu comigo. Meus filhos hoje já são adultos, mas aconteceu comigo. Os dois, sem vergonha, pequenininhos, danadinhos, vinha pedir alguma coisa para mim, eu dizia assim, não. E aí ia pedir para o pai. E o pai dizia assim, sim, claro, e o pai claro, né? Tem um que vai ser sempre mais flexível, né? E aí... Tem uma frase, disso daí que você falou, tem uma frase que eu ouvi muito, muito, muito. Não agora, não só agora como adulta e trabalhando nesse nicho, mas desde a minha adolescência. E eu ouvi aquilo, alguns familiares falando, né? E eu ficava tentando entender o que eles queriam dizer. Falava a seguinte frase: papai é bonzinho, mamãe é ruim. Era essa frase, sabe? Então, quanto isso não vem como crença, sabe? Então, às vezes, o homem cresce ouvindo isso e interioriza isso. Então, tipo, não, eu sou pai, então eu trabalho fora, fico muito tempo fora, então eu tenho que compensar agradando meu filho, sabe? De certa forma, também ouviu essa frase que ficou lá no inconsciente, então ele se sente até na obrigação de ser bonzinho, de ter que suprir a necessidade ou sua ausência. E aí a mãe fica com a maior parte da responsabilidade, que é a parte chata. E eu posso dizer cobrar, né? Que essa parte, né, é porque a gente leva para isso, né? Mas todos nós. Então, eu só vou concluir o exemplo aí dos meus filhos. E nesse momento, né, nós percebemos, porque foi o momento que eu fui falar com o meu esposo e dizer assim, caramba, né? O que aconteceu? Que quando eu falo sim, eu disse não e você falou sim? Uai, mas ele não falou nada? Então, gente, combinamos o quê entre nós? Que quando um dissesse sim, era sim. Quando um dissesse não, era não. Então, quando aconteceu isso, eles vieram falar, eu disse assim. E aí eles foram conversar com o pai disse, o que a sua mãe disse? Disse não. Então é não. E ao contrário, é a mesma coisa. Então, é o casal que tem que se entender, né? Essa questão da gente perceber o que está acontecendo, porque eles são extremamente inteligentes. Criança é inteligente, criança é criativa, criança é imaginativa. Então, pense assim, se nós, né, como é que a gente perde isso na nossa fase adulta? Porque durante o nosso desenvolvimento, todas as pessoas que vão se relacionando com a gente, elas vão podando a nossa criatividade, né? A nossa possibilidade de imaginar, de colocar em prática. Então, mas isso a gente não tem como julgar, né? Então, acontece. Então, é dar essa liberdade para a criança que hoje a gente vem trabalhando muito. Mas como eu faço isso, Carminha? Se eu digo e de repente ele vai achar que eu vou fazer sempre, vou falar sim sempre. Não, gente.
Não, não funciona desse jeito. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui muito séria. Criança precisa do limite. Ela não tem essa completude, essa plenitude de ter essa segurança para saber que ela vai tomar cuidado com algumas coisas. Não. Você precisa dar limite, né? Com afetividade, né? Ela é pura emocional. Vamos trabalhar com isso, né? E aí é difícil se você não tem isso. Se você, pai ou mãe, não tem equilíbrio nas suas emoções, é bem complicado. Por isso que eu falo, quando eu recebo os casais, que eu trabalho com os casais, eu trabalho muito isso, né? Esse autoconhecimento. Então, começo a trabalhar essa autorresponsabilidade, que é que parte que te cabe, que papel que você está exercendo nesse relacionamento. E uma outra coisa que acontece, Márcia, sempre, e aí vem ao encontro do que você estava falando, que é muito legal, quantas vezes aqui, gente, vocês já viram casais dizendo assim, acontece qualquer situação e fica trazendo o passado para passado. Ah, mas quando aconteceu isso, olha, você fez isso. Olha, fulano, aconteceu isso. Olha, fulano, naquela época você fez isso. Você sempre fez isso. E a gente reproduz isso para os filhos. Quando é que a gente vai parar e olhar para dentro de nós e pensar assim: opa, peraí, o que eu quero? Eu quero fazer, atenção, gente, eu quero fazer da minha vida hoje, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, na minha vida familiar, eu quero fazer dela hoje o passado como uma referência ou como uma residência. A questão não é daqui para frente o que eu vou fazer. Por que você faz do seu passado uma residência? Tem gente que vive do passado. Vive falando do passado. Vamos mudar, vamos trabalhar esse passado e ele ser diferente. Então, daqui para frente, o que nós vamos fazer? O que nós podemos mudar? O que nós podemos melhorar para alcançar o nosso objetivo? Vocês sabem qual que é o objetivo em comum do casal ou da família? Isso impacta diretamente na criança. Olha o adolescente. Ele está no mundo mágico, né? No mundo dele. Ele é criativo, ele quer inovar, ele está tomando forma. E aí eu digo que ele é um aborrecente, ou que ele não sabe o que está falando porque eu sou a mãe ou eu sou o pai, com autoritarismo. Gente, vamos baixar a bola. Vamos baixar a bola. Vamos lembrar que nós também fomos adolescentes. Como é que eu lido com a adolescência? Vocês acham que o adolescente pode tudo e fazer tudo e que ele tem essa maturidade para lidar? Não tem. Ele tem. A Márcia fala muito sobre isso. Ele tem muitos medos. Muitos medos. Gente, está crescendo tudo nele. Está crescendo os pelos, está crescendo os braços, está crescendo as pernas, está crescendo tudo. E ele está naquela transformação. E não dá para a gente dizer que os hormônios estão fazendo isso. Não é. A vida dele está em transformação. Ele está descobrindo o mundo. E aí eu pode falar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo. E daí, o problema não é o adolescente. O problema não é meu filho ou minha filha adolescente, meu filho ou minha filha criança. O problema sou eu. O problema é o meu relacionamento com a minha esposa. Talvez porque você não tenha ainda desenvolvido a autorresponsabilidade. Talvez porque vocês, de repente, estão vivendo o foco no passado. E o foco, gente, é no futuro. Mas para que vocês tenham um futuro do jeito que vocês querem, vocês precisam desenvolver e praticar o presente. E o que é praticar o presente? É viver intensamente. Quantos mundos olharam agora e praticar o agora? Por quê? Porque, como eu sempre falo aí nas minhas lives e nos meus vídeos, vocês são pessoas reais e famílias reais. Eu não estou no conto de fadas, daquele casal lindo e maravilhoso que não vai ter problema nenhum. Não é verdade. Eu estou no mundo real. E esse mundo real tem
filho que faz birra, filho que não tá legal, problemas da escola, problemas financeiros, né? Doença da criança, adolescente que tá naquela fase, como é que eu lido com isso? São muitas coisas. E Da como eu vou lidar rebeldia. com isso se eu não sei ainda? Precisa de ajuda. Claro que precisa de ajuda, né? Então, tudo que vocês puderem se apropriar, e aí eu chamo esse ponto do autoconhecimento. Tudo que vocês puderem se apropriar de bom, para vocês é o autoconhecimento. Não quero mudar o outro, porque se você não mudar você, você vai trazer um impacto extremamente negativo nessa relação e com certeza vai impactar seus filhos. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu atendi. O filho, a criança, 9 anos, com vários problemas assim, chorava muito, olhava para os pais, chorava, inquieto na escola, e muitas coisas não foram legais, né? Então, o que a gente trabalhou no casal? Como é que vocês estão como casal? O casal não estava bem. O casal estava com problemas desse relacionamento, na segurança, na Reflete confiança. demais nas crianças e no adolescente. Não é porque é adolescente Uhum. que já posso, tipo, já está entendendo, está Adolescente não compreendendo tem, melhor. gente, Não, não tem. gente, Não eles não tem. têm a Por mais que maturidade, seja, gente. você já é adulto, vá se virar. Não é. Ele não tem essa maturidade. Nós precisamos acompanhar. Aliás, eles querem isso. Eles querem pais firmes e afetivos, né? Então, nesse exemplo que eu dei, nós trabalhamos o casal e rapidamente essas crianças se acalmaram. Então, eles conversaram com essas Ai, que crianças delícia. para saber, eram 3, para saber, e eram pequenos, o 9 era o mais velho, né? E para saber o que estava acontecendo que eles não estavam gostando. E eles foram trazendo. Sabe aquela coisa de você dizer para o filho algo, né? E não explicar para ele o que é? Se você está num relacionamento, eu sempre digo, né? O que não é dito não pode ser melhorado. Se você não disser para sua esposa o que não está legal, se você não disser para o seu esposo o que não está legal, não tem como ser melhorado. Mas alto lá, vamos ter calma, porque às vezes você vai levar para suas dores o que o outro te falou. E aí, gente, É. E a gente precisa lembrar, né, Mar, que a gente, não, ninguém, não existe bola de cristal. Tem muitas pessoas que fica esperando com que o outro isso não adivinhe aquilo que você está sentindo. Né? Por isso do diálogo, por isso que tem que chegar e falar, tem que ser dito. Né? É aquela coisa, mesmo óbvio, o óbvio tem que ser dito, se for o caso, desenhado. Mas olha, vou tenha dar um essa exemplo de uma comunicação. mãezinha que chegou para mim, né, quando eu estava no atendimento do Kids, e ela disse assim, chorando muito, porque, gente, isso é natural na mãe de primeira viagem, tá? Dizendo que ela acreditava que o filho dela, de 5 anos, não amava ela. Como assim, né? E ela estava muito mal com isso. É muito natural, porque as mãezinhas têm as inseguranças. Então, nesse momento, a gente trabalhou exatamente isso que você está falando e o que eu estou comentando aqui. O que é amor para você? Então, o amor para a mãe é um amor de relação homem-mulher. Um amor para a mãe é um amor diferente do que era com os dois. Eu falei, então, primeiro, antes de qualquer coisa, pergunte para o seu filho o que é amor para ele. E ele trouxe para ela, mamãe, amor é quando você chega e me dá aquele abraço, é quando você fica jogando comigo, é quando a gente brinca, rola no chão. Olha o conceito lúdico desse amor. O que era esse amor? O contato físico. É uma das 5 linguagens do amor com a criança. É o contato físico, gente. E isso era amor. Agora, eu trago todo um conceito racional de um adulto numa relação de criança com a criança, onde ela é emocional e eu venho com o meu racional, não vai ter conexão. Para eu saber o que está acontecendo, eu tenho que perguntar, né? Eu tenho que perguntar. Então,
além, então eu falei aqui da autorresponsabilidade, do foco no futuro e falei do autoconhecimento. E sabe como, Márcia, a gente trabalha esse relacionamento conseguindo dialogar com clareza? Eu não sei como acontece, mas nós trabalhamos muito no coach de casal e relacionamentos a inteligência relacional. Porque é preciso ter esta habilidade para conseguir se relacionar com as pessoas. Isso não acontece só no casal, na relação a dois, não, tá, gente? É que a gente está falando aqui especificamente disso, isso, porque nós estamos falando de filhos, né? E nós somos especialistas em crianças, comportamento infanto-juvenil, então nós estamos trazendo esse ponto. Mas são os nossos relacionamentos também com os outros, na empresa que a gente trabalha, né? Nas outras. Totalmente. Que também reflete Totalmente, nos totalmente. filhos. Por exemplo, só dar um exemplo aí. Ah, mas como assim reflete nos filhos o que eu sou no meu trabalho? Por exemplo, quando você traz para dentro da sua casa comentários que fulano fez isso, fulano fez aquilo, isso. E aí você traz alguns comentários, mesmo que você está falando com qualquer outro adulto ali da sua casa. A criança, adolescente, eles ouvem, eles sentem. E aquilo eles podem trazer para eles como uma verdade. Então é assim que eu devo agir. E aí começa a agir na escola dessa forma, começa a agir na vizinhança dessa forma. Então impacta sim, também. Aí a pergunta é, impacta gente, positivo ou negativamente? Logo no começo teve essa pergunta aí, né? Você não pode conversar na frente dos filhos. Pode. O que você não pode conversar são assuntos que a criança ou adolescente não tem maturidade para administrar. Se você começar a falar dos seus problemas da forma como a gente fala, de adulto, de homem com mulher, dos problemas financeiros em casa, que a gente está na pindaíba, que a gente está mal, que a gente vai afundar, que a gente não sei o quê, no nosso, às vezes, né, momentos difíceis, você vai impactar negativamente nessa criança. Por quê? Ou nesse adolescente. Porque ele não tem maturidade para administrar isso. Então, você pode falar a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, na linguagem desta criança e desse adolescente. Da criança, não, porque não é necessário. Então, o que a gente fala não é que a criança não pode escutar, é que ela não tem maturidade para administrar esta questão. Não tem. E eu posso ver muitos casos, eu vejo muitos casos assim, de crianças e adolescentes que estão muito mal, que começam com problemas sérios, se isolarem, mutilação, penso então em outras coisas muito sérias, por quê? Eles não conseguem gerir essas emoções, eles estão abalados, porque a referência deles não tem o equilíbrio emocional, não tem a inteligência relacional. Então, para eu desenvolver isso, é o autoconhecimento, né? E para que eu não jogue a responsabilidade ou aponte algo da minha esposa ou da minha ex-esposa, sei lá, para o meu filho, diga mal, eu preciso aprender a não julgar. E sabe quando eu começo a não julgar? Quando eu tenho autoconhecimento. Porque o outro é reflexo de você. O outro é seu espelho. Eu vejo no outro é aquilo que eu tenho. Só que os meus medos, as minhas inseguranças, tudo aquilo que eu trouxe da minha infância, não permite que eu aceite isso. Quando a gente faz as sessões de coaching, a gente trabalha esses pontos. E aí, cara, fala assim, nossa, eu realmente sou controladora. Nossa, Carminha, eu realmente sou um controlador. Olha, você falando isso, eu estou lembrando desses exemplos. Tá aí. Agora, quando você traz para a sua consciência, é totalmente diferente. Você começa a ter um autoconhecimento, você percebe que aquilo é seu, não é do outro. Né? Você não vai jogar para esse outro, porque aquilo é seu. E não é o outro que muda, gente, é você. Né? Teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Ela falou assim, como fazer quando os pais são separados e praticamente não se fala? Foi da Regina Bessoni. Em relação a quê? E vou
Regina, em relação ao quê? Aos filhos? Eu Se acho os pais não se falam? Tá, é, eu acredito que sim, que é quando a ok. gente está, porque já Então, subiu um pouquinho essa pergunta, e eu acho que era o momento que você está falando sobre o diálogo, tal, de conversar com o pai, com o pai ou a mãe do a seu Regina filho, está aí. entendeu? E aí ela, como fazer quando os pais são separados e Tudo praticamente bem, não se né? falam. A criança, vocês conseguem conversar com a criança e explicar para ela que quem se separou são os pais, homem e mulher. Ah, entendi, Regina. A Regina está falando, e quando se falam? A separação é entre homem e mulher, entre marido e esposa, né? Entre esposa e esposa. Então, é, a criança, vocês podem achar que a criança ou o adolescente não entende. Eles entendem muito, né? Então, só que a gente tem que trazer na linguagem deles. Olha, estamos nos separando ou nos separamos porque acreditamos que nós não estamos bem juntos ou nós não queremos mais estar juntos. Cada um quer seguir a sua vida. Excelente, excelente. Então, você vai continuar tendo o seu papai, você vai continuar tendo a sua mamãe. Ou os pais continuam. Só que agora você vai ter duas casas para você ir: a casa do seu pai e a casa da sua mãe, né? E outra coisa é não julgar o esposo e não julgar a esposa nesses diálogos, né? Se eu fizer muito isso, se eu julgar esse meu marido, esse meu Oi, oi, eu acho que vocês estão me ouvindo? Ah, isso, eu não posso voltou, agora ficar voltou. falando mal Né? do meu esposo ou da minha esposa, porque a relação é comigo, eu e ele, tá? Essa é a relação nossa. Então não tem nada a ver com a criança. É. No caso aqui, a Regina está falando que eles discutem muito, os filhos sabem disso, e que o pai praticamente não vem ver, e acredita que as mensagens pelo WhatsApp já é o suficiente, já supre, né? Nesses casos, Regina, Ok, eu acredito voltei. que... Oi, eu estou aqui. Eu falei assim, Ah, que tô ela vendo aqui. comentou, só dando continuidade, que eles discutem Sim. muito e os filhos sabem, né? E que o pai Uhum. praticamente não vem ver e acha que as mensagens do WhatsApp já é o Regina, suficiente para suprir. Então, no caso, a Regina eu a conheço e os filhos tá. dela já são Regina, adolescentes, tá? Então, eu acredito assim, eu acredito assim, Regina, que como eles já estão numa outra fase, já estão desenvolvendo a sua maturidade, então dá para você ter um diálogo melhor com os seus filhos, tá? Mas você precisa também olhar para dentro de você, desenvolver o seu autoconhecimento também, porque senão você já tentou de todas as formas e não está sendo suficiente para você ter um diálogo em paz, né? Então, talvez o outro é aquilo que a Má disse, a gente não vai mudar o outro, a gente vai mudar a nós mesmos, somente a nós, tá? Então, procure ter um diálogo claro e franco com seus filhos, mas sem denegrir a imagem do pai, mesmo porque eles, por si só, eles verão quem é quem. Então, procure fazer o seu melhor como mãe, assumir o seu papel como mãe, de apoiar, de uhum. esclarecer, de orientar, de melhorar os exemplos que você dá pelos seus comportamentos, sabe? É se assumir como uma pessoa, uma mulher que também está em grande aprendizado, que também está em evolução, sabe? Então, a gente precisa assumir esse nosso papel também como ser humano, sabe? De que também temos os nossos erros, também temos as nossas imperfeições. Então, é olhar mais para dentro de você com carinho e olhar para os seus filhos como seres únicos. Eles são seus filhos. Então, se você não pode contar com o outro, conte apenas com você. Já é o suficiente. E eles vão saber desenvolver essa, como eu posso dizer, não é essa, separar
e avaliar, porque senão a gente vai estar julgando, sabe? Mas é não ficar denegrindo a imagem do outro, porque senão isso só nos iguala, sabe? Quando a gente fica denegrindo. E isso afasta a gente dos nossos filhos. Então, se a intenção é aproximar você como mãe dos seus filhos, então faça o seu melhor como mãe. O seu papel vamos falar de mãe. do que você está trazendo. Sabe o que é isso, Regina? É o autoconhecimento. O problema, a questão é quais são as nossas dores. Você está sentindo as dores que você acredita, elas são suas, mas talvez você acredite que são dos seus filhos. E talvez não, né? Talvez eles com certeza vão identificar isso, né? O que falar para ele, né? Que você colocou aqui, nunca joguei contra, maravilha isso. Pelo contrário, mas está pesando até no que falar para eles o porquê dele não procurar. Mas isso não é sua responsabilidade, Regina. Isso são dos seus filhos. Olha para você. Exatamente. Você talvez tenha as suas análises, os seus julgamentos em relação a isso, o porquê dele não procurar, mas é seu. Então, que tal passar essa bola para os filhos? Para que os filhos perguntem para o pai: por que você não vem nos procurar? Porque aí você está assumindo um papel não de mãe, né? O seu papel de mãe, você está assumindo aí, no caso, um papel de filha, porque você está tomando essas dores e resolvendo. Não, passa para eles. Eles perguntam para o pai. A atitude tem que partir deles, porque agora é a relação dos filhos com o pai. E quem vai escolher, quem vai fazer a escolha, se quer continuar, se quer trabalhar, são os filhos. Se quer continuar com o pai ou não, são os filhos. Você fez a sua escolha, meu anjo. Você já escolheu, então tá tudo bem, né? Agora os seus filhos têm que fazer a escolha deles. Não dá. Não dá para nós fazermos escolhas pelos nossos filhos, né? Quantas vezes nós acreditamos que isso é muito bom, vai ajudar? Não, nós estamos encurtando um caminho que eles vão precisar no futuro, tomar atitudes por eles. Quando eles ficarem adultos, eles vão precisar ir atrás e fazer as perguntas e tirar as dúvidas para fazer as próprias escolhas. E se nós fazemos as escolhas por eles, como é que eles vão fazer isso no futuro? Não é verdade? E é muito importante o que você falou, de não trazer um com o outro. Isso é muito legal. Oi, Márcia. Uma dica para qualquer pessoa, tá? Também não só para a Regina, né? Claro. Mas como a gente está falando do caso aqui da Regina, que ela fez esses questionamentos, eu sugiro, Regina, para você trabalhar com seus filhos, o perdão, sabe? Porque o que acontece, tanto na criança quanto no adolescente? Inconscientemente, eles acreditam que é culpa deles por alguma coisa que o pai ou a mãe não está fazendo. Já é natural, eles se sentem culpados, sabe? Então, na adolescência, desencadeia isso, sabe? Esse sentimento de culpa. E eles nem sabem o porquê. Então, se o pai já está tendo esse tipo de comportamento, então possa ser que lá dentro, no fundo, eles estejam guardando esse sentimento de culpa. O meu pai não me dá atenção, ele não é presente, porque será que ele não me aceita? Será que o que eu estou fazendo de errado? Tá? Então, comece a trabalhar com seus filhos, principalmente assim também para você, a trabalhar essa parte do perdão, sabe? Porque eu tenho certeza que isso vai aliviar muito. Vocês vão, como família, sabe? Você, mãe, que está exercendo também muitas vezes o papel do pai com os seus filhos, vai aproximar vocês, porque é olhar para o outro. De novo, a gente não vai mudar o outro, mas quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, a gente consegue, de certa forma, embora não justifique, mas a gente começa a compreender que o outro está, de certa forma, entre aspas, doente, e muitas vezes doente da alma, no sentido de que as suas dores que ele carrega durante toda a sua vida, a gente não sabe qual foi a infância dele, nada,
mas são dores muito grandes, que ele está ficando completamente cego, ele não está dando conta daquilo que ele está fazendo com seus filhos. Então, nem sempre é proposital. A maioria de nós pais fazemos sem noção daquilo que a gente está fazendo. E só depois que a gente abre a mente e a gente se dá conta. Tem alguns que demoram mais, tem outros que já são mais rápidos para dar essa conta, sabe? Tipo, opa, dei mancada. Mas é quando a gente só abre os olhos, a gente só percebe quando a gente olha para dentro da gente e começa a desenvolver o autoconhecimento. Então, ensine isso aos seus filhos, a eles desenvolverem o autoconhecimento deles e a praticar e a entender o que é o perdão. Aí vai ficar mais fácil o diálogo, vocês vão se aproximar mais e aí eles vão começar a emitir um outro tipo de energia para o pai, sabe? E até mesmo de tipo, puxa, olha só, o meu pai, de repente, está precisando de ajuda. Sabe o que é legal, Márcia, que você está falando isso, né? A Márcia está falando do auto-perdão, né? Porque eu não preciso perdoar o outro, eu preciso me... né? É o auto-perdão. Porque as culpas estão dentro de mim, não estão no outro. O outro tem as dores dele, né? Então, um processo muito bacana para você fazer. Bom, o que a gente fala sempre, né? Vai buscar o seu autoconhecimento. Eu trabalho com o coaching de gestão emocional, né? Como coach cognitivo comportamental, vou trabalhar essas questões das emoções e no processo a gente descobre todas essas crenças, essas feridas, essas dores que a gente tem, sabe, Regina e todo mundo que está escutando aqui. Então nós temos muitos sabotadores, mas é somente nesses momentos do autoconhecimento que a gente vai descobrir. Então, uma coisa muito legal para a gente fazer com as crianças ou com os adolescentes e que dá um super resultado é a roda de conversa, né? Sentem no chão da sala, façam a roda da almofada, cada um, você... Isso mesmo, a gente já falou aqui, né? Vamos pensar isso daqui para frente, né? Sem o julgamento. Então, eu tenho que me despir também talvez de um autoritarismo de pai, de mãe, eu tenho que trazer para mim a essência que é ser pai e ser mãe. Esta beleza da maternidade e da paternidade, né? Por isso que muitos casais procuram também a educação parental, porque precisa dessa formação, dessa educação, porque alguém aqui, quando criança, aprendeu, os pais ensinaram a como ser pai e mãe? Não. Eles ensinaram, né, a vida, mas não a ser pai e mãe. Não existe receita. Então, esse momento da conversa... isso mesmo. Né? Esse momento da conversa que a Anaí está falando aí, que ela sempre faz, marca um dia por semana. Que dia vocês vão conversar? Que dia, que horário? Senta e troca a conversa. Então, quem está com a almofada fala o que está sentindo, o que não está legal. E aí vocês, no não julgamento, vão decidir o que vocês querem fazer com aquilo. E um ajuda o outro. Nesse momento do não julgamento, não tem problema chorar, não tem problema dizer o que está pensando, né? Nesse momento da roda de conversa, desculpa. O importante de tudo isso é você não julgar e você ter uma escuta genuína. O que é escuta genuína, gente? É você saber ouvir o outro. Por isso que a gente troca a almofada. Terminei de falar, então cada um vai falar das suas dores, das suas alegrias, das suas conquistas. Dá um super resultado, desde que vocês mantenham este respeito. E o que é o respeito? É amor e bom senso. Então, nas relações, eu sempre pergunto, que amor que te move? É o amor da tua essência, que é o que a Márcia está falando tanto, que a gente fala, que é esse autoconhecimento? Ou é o amor da materialidade, das nossas dores, dos nossos egos, né? Porque todos nós temos. Que amor que é esse que te move? Faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Eu
os meus casos, os meus cases são sempre de sucesso, porque o resultado não é para mim, é para o cliente, é para o casal, é para a pessoa que está buscando o autoconhecimento. Quando a Márcia atende adolescente, com certeza o sucesso dela é a descoberta daquele adolescente. Eu tive um adolescente que falou para mim: nossa, Carminha, eu não conhecia minha mãe desse jeito. Show de bola. Por quê? Porque faltava o diálogo. Que diálogo que você quer ter na sua família? Né? E aí é ação, gente. Não tem resultado se não tiver ação. Para tudo, né? Tem um recadinho aí, Márcia, que alguém escreveu, não estou conseguindo ver muito bem. Do Bom Se Ver, que é a Lu, eu a conheço, linda, beijo, saudade. Ela fala assim: fui mãe solteira e nunca tive problema com minha filha na época, pois sempre houve o diálogo entre nós. Hoje ela é casada, tem uma netinha e o exemplo que sempre dei para minha filha, que hoje ótimo, ela né? Que passa alegria você ter esse equilíbrio Parabéns, emocional, essa realmente. inteligência relacional. Mas muitos de nós não temos, né? Hoje a gente pode dizer que tem, porque a gente tem uma grande bagagem. Nós, talvez, quantos de nós não tiveram pais que não tinham essa inteligência emocional, essa inteligência relacional? E nem por isso eles foram pais ruins, eles deram o melhor, né? Que ótimo que você teve isso e que isso repercutiu positivamente na sua filhota. Por isso, gente, porque nós somos o exemplo, né? Nós somos o exemplo, então a gente tem que analisar. Quando eu sou solteira, eu vou exercer o papel de uma mulher solteira. Quando eu sou casada, eu vou exercer o papel de uma mulher casada. Quando eu sou mãe, vou exercer o papel de mãe. Por isso também, porque às vezes se a família for emaranhada, se às vezes o irmão toma conta e ele assume atitude de pai, tem muitas coisas dessas na constelação familiar, né? Tudo vai ficar em desequilíbrio, então cada um tem que servir o seu papel. Você mãe, você pai na hierarquia, você está aqui, os filhos estão aqui. Não dá para assumir isso aqui, gente. Não dá, fica em desequilíbrio, né? E tudo vai ser resolvido com muito amor, com empatia. Mas você acha que é fácil, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro? Não. Se eu não tiver autoconhecimento, eu não consigo fazer isso. Por isso que a gente trabalha muito para reconectar as pessoas, né, com ela mesma, com elas mesmas, com a essência dela. Verdade. A estrutura familiar é extremamente importante, gente. Então, assim, não é porque, mas eu não tive uma estrutura familiar onde os pais se amavam e respeitavam nós. A minha vida foi um caos. Tá, o que você pode fazer de diferente, então? Né? Agora, eu sempre tive do bom e do melhor, a minha família sempre foi unida. Excelente. Pega as melhores coisas e permanece. Isso sim vale a pena repetir. Agora, aquilo que não faz legal, gente, analisa. Eu não quero repetir o mesmo padrão que eu fui tratada, porque é um padrão familiar. Então, é olhar para esse padrão com clareza, sabe? E assumir, aceitar. Tipo, isso existe na minha família, mas daqui para frente eu posso fazer diferente. Então, eu vou repetir, talvez, aquilo que eu acredito que seja positivo, mas o que é negativo eu posso transformar, eu posso modificar, fazer diferente. Mas aí, mas essa geração é difícil, sabe? Eles não estão nem aí com nada, tal. Olha a crença, sabe? De novo, o diálogo, isso é crença, sabe? Todas as gerações. Os nossos pais também falavam isso da gente, que esses adolescentes são terríveis. E que, com certeza, os nossos avós falavam a mesma coisa dos nossos pais. Então, assim, cada geração vem numa época e cada época tem as suas dificuldades, os seus desafios. O fato é que a adolescência é um desafio e vai continuar sendo das gerações futuras. São desafiadores. Por isso, da importância de nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional para a gente saber lidar com isso da melhor forma possível e ensinar esse desenvolvimento às futuras gerações e às que estão já agora. Porque o quanto antes a gente olhar para eu entender quem eu sou
o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, é melhor para mim. Eu vou desenvolver a minha vida profissional da melhor maneira possível, amorosa da melhor maneira possível, pessoal da melhor maneira possível. Sabe? Então, se eu quero melhorar pontos da minha vida, da minha área, assim, as áreas da minha vida, sejam elas quais forem, para ter um equilíbrio, eu preciso desenvolver o meu autoconhecimento. E aí sim a gente vai poder ajudar o outro, a ajudar o próximo e ajudar os nossos filhos. E aí essa roda que a Má está trazendo aí para a gente é extremamente importante, sabe? Nós fazemos, porém sem julgamento, não esqueçam disso, gente, sabe? É saber ouvir. Então, uma sugestão, se você já sabe o que pode vir, olha o julgamento, porque se você já está imaginando o que vai vir nessa roda, então já tem um julgamento aí, então já fica a dica para você se concentrar melhor aí, tipo, eu não posso atacar, eu tenho que respeitar o ponto de vista deles. É mesmo porque qual é a intenção dessa roda? É se conhecerem, não é, Má? É se olharem, aí ver o sentimento de cada um. Então, a minha dica é, leva um copo de água, coloca água na sua boca e deixa o seu filho terminar de falar. Não interrompa ele, pelo amor de Deus. Não traga suas verdades. Deixe ele falar. Escute o que ele tem que falar, que também é dele, né? É dele. Não precisa você reproduzir o que foi do passado. De repente, o que foi lá e que foi legal para você, não vai ser para esse momento, agora. Porque é diferente, é um contexto diferente. Amanhã, vocês já não são as pessoas que vocês são hoje. Não somos pessoas diferentes, porque já vivemos o dia de hoje. E é isso, gente. E a vida é linda. Então, com certeza, se você não tiver em equilíbrio no seu relacionamento a dois, entre marido e mulher, vai impactar negativamente nos seus filhos. Se você não tiver o autoconhecimento, vai impactar negativamente no seu filho e na sua filha. Não importa a idade, vai impactar. Então, conselho, sugestão, vai buscar ajuda, vai trabalhar o seu autoconhecimento. Tudo vai mudar na sua vida a partir desse autoconhecimento. A Márcia tem essa experiência, eu tenho essa experiência, porque quando a gente trabalha ou com criança, ou com adolescente, ou com adulto, trabalhamos o autoconhecimento, é sacada, a coisa funciona. Gratidão. Com certeza. Com certeza. Márcia, eu me coloco aqui à disposição, né? Se às vezes alguém trouxer alguma coisa e você quiser falar sobre o assunto, estou aí para a gente conversar e poder ajudar as pessoas a se reconectarem com elas mesmas, né? Um beijo carinhoso. Sim. Gratidão, Má, por estar aqui com a gente, ter contribuído bastante com as informações, com esses pontos aí que abordamos. Galera que esteve aí com a gente, gratidão mesmo por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois, entra na gravação, coloque as perguntas lá, ou mandem no direct pra gente. Mas dá um joinha aí pra gente, dá um coraçãozinho aí pra gente só saber se vocês curtiram o nosso bate-papo de hoje, esse tema. E a gente aceita sugestões para próximos temas. Pode mandar para mim. A Má também está fazendo as lives na página dela. Segue ela também, que é @multicoach, tá? Mas está aí em cima, aqui em cima, dá para você ver. Então, acompanha ela, que eu tenho certeza que tudo que ela vai trazer para a gente vai contribuir muito com a nossa melhora, a nossa pessoal que me acompanha familiar. Também aí, que está junto. Gratidão. Um beijo, gratidão por vocês estarem aqui. As pessoas que acompanham a Márcia, gratidão por vocês estarem aqui escutando a gente. Márcia, beijo, minha amiga. Te amo. Beijo. Gratidão. Também te amo. Até mais. Tchau, gente. Valeu.